Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma aula de linguagens formais e autômatos no nosso módulo 3. E hoje nós vamos falar sobre gramáticas sensíveis ao contexto, linguagens sensíveis ao contexto. Bem, então nós vimos o lema do bombeamento para as linguagens livres de contexto. Aí nós descobrimos que existem linguagens que não são livres de contexto. E vimos a ambiguidade de gramáticas. Bom, então vamos lá. Sobre a sensibilidade ao contexto, aqui nos slides vocês vão encontrar um pouco mais conversando sobre isso, mas deixa eu colocar o ponto principal da história. Bem, aqui nós temos o exemplo de uma gramática que ela é livre de contexto, certo? Então nós temos um S aqui e ela deriva ASA ou BSB. Então veja, o S ele pode derivar essa cadeia ou essa cadeia, começar por aqui, terminar por aqui, ou fazer alternadamente, tanto faz. Então não importa onde o S esteja colocado na cadeia, ele pode derivar esse aqui e esse daqui da mesma forma, tá? O que é que trata a sensibilidade ao contexto? Agora nós podemos olhar para o contexto em que a variável está. E aí tem uma mudança drástica em relação às gramáticas que a gente conhecia até então. Nessa gramática aqui, a gente só permite uma variável do lado esquerdo. Só pode ter um símbolo do lado esquerdo, certo? Nas gramáticas sensíveis ao contexto, eu permito mais de um símbolo do lado esquerdo, desde que pelo menos um desses símbolos seja uma variável, certo? Eu não posso ter 2, 3, 4 símbolos do lado esquerdo, todos eles terminais. Tem que ter pelo menos uma variável, certo? Então, como nós temos essa permissão de ter mais de um símbolo do lado esquerdo, agora nós podemos olhar para o contexto em que as variáveis estão. Por exemplo, se o S estiver entre dois As, então ele vai derivar dois As. Né? Então, se ele está aqui entre dois As, vai ficar AA, SA, A. Não é? Isso quer dizer que ele tinha dois As, agora ele tem dois As de um lado e dois As de outro. Né? Tinha um A na esquerda e um na direita, agora tem dois na esquerda, dois na direita, porque ele acabou de derivar um. Mas se o S estiver entre dois Bs, então ele vai derivar um B à esquerda e um B à direita. Então veja, o que o S vai derivar depende do contexto em que ele está inserido. E aqui não depende, aqui é livre de contexto. Independente de onde ele esteja na cadeia, ele pode derivar isso e ele pode derivar isso. Tanto faz. Tá? Aqui não, aqui a forma, o que ele vai derivar depende do contexto em que ele está inserido, certo? Então, a primeira diferença da sensibilidade das gramáticas sensíveis ao contexto. Eu posso ter mais de um símbolo do lado esquerdo, certo? Desde que pelo menos um deles seja uma variável, tá? Então aqui a gente tem um S e aqui a gente tem um S como variável. Bom, a próxima regra é: o que está do lado direito das produções não pode ser menor em tamanho do que está do lado esquerdo. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 símbolos. Do lado direito, todas as minhas produções têm que ter pelo menos 3 símbolos. Aqui eu tenho 3 símbolos, então do meu lado direito, todas as derivações têm que ter pelo menos 3 símbolos. Se eu tiver 2 símbolos, toda derivação do lado direito tem que ter pelo menos 2 símbolos. Se aqui eu tivesse 4 símbolos, toda derivação do lado direito dessa regra tinha que ter pelo menos 4 símbolos, certo? Então, lado esquerdo pode ter mais de um símbolo, desde que pelo menos um deles seja uma variável, e o lado direito não pode ser menor do que o lado esquerdo, certo? Então, essencialmente, essas são as regras das gramáticas sensíveis ao contexto. Bom, então tem essa dependência do contexto, não é? Aqui tem algumas regras, por exemplo, inclusive de linguagem de programação, certo? Aqui está a regra que eu falei para vocês, não é? O lado direito tem que ser maior ou igual que o lado esquerdo, né? E o lado esquerdo tem que ter pelo menos um não terminal, né? Uma variável. Pronto. Bom, gente, a gente define inicialmente que linguagem sensível ao contexto como sendo aquela que pode ser definida através de uma gramática sensível ao contexto. Então, se uma linguagem está sendo gerada a partir de uma gramática sensível ao contexto, então ela é uma linguagem sensível ao contexto. Nós vamos definir como uma linguagem estritamente sensível ao contexto, como sendo uma linguagem sensível ao contexto, mas não livre de contexto. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Olha para a nossa gramática livre de contexto agora. O lado esquerdo tem quantos símbolos? Tem um. E ele é não terminal, ele é uma variável.
o lado direito não é menor do que o lado esquerdo. Gente, essa gramática, ela se encaixa perfeitamente nas restrições da linguagem, da gramática sensível ao contexto, certo? Então, essa gramática aqui, ela é sensível ao contexto também, certo? Ela não fere as regras das gramáticas sensíveis ao contexto, tá? Ah, mas o lado esquerdo aqui só tem um símbolo. Não tem problema. O que a gramática sensível ao contexto diz que o lado esquerdo tem que ter pelo menos um símbolo. Não tem que ser mais do que um símbolo, certo? Aqui tem um símbolo e ele é um não terminal. Ele é uma variável. Então, tudo bem. O lado direito não é menor do que o lado esquerdo. Então, essa gramática, ela também é sensível ao contexto, certo? Bom, e alerta de spoiler, né? Mais na frente, daqui a 2 aulas, a gente vai falar sobre hierarquia de Chomsky. E na hierarquia de Chomsky, a gente vai dizer, olha, toda linguagem livre de contexto, ela é também sensível ao contexto. Então, essas linguagens, essas gramáticas estão dentro dessas, né? Então, toda linguagem, toda gramática sensível, livre de contexto, ela é também sensível ao contexto. Mas nem toda gramática sensível ao contexto, nem toda linguagem sensível ao contexto, ela é livre de contexto. Por exemplo, essa nossa gramática aqui, ela não é livre de contexto, porque tem 3 símbolos do lado esquerdo. A gramática livre de contexto não permite isso, tá? Então, é isso que o autor fala, né? Quando a gramática, a linguagem, for gerada por uma gramática que ela não é livre de contexto, então aquela gramática é estritamente sensível ao contexto, certo? Então, quando ela for gerada pelos dois, ela é sensível ao contexto e ela é livre ao contexto também, tá? Mas quando for gerada por uma sensível ao contexto e aquela linguagem ela não for livre de contexto, a gente pode provar pelo lema do bombeamento que ela não é livre de contexto, então a gente diz que a linguagem é estritamente sensível ao contexto. Bom, vamos ver essa gramática aqui. Bom, essa gramática, ela não é uma gramática livre de contexto, porque nós temos 2 símbolos do lado esquerdo nessas regras aqui todas, né? Então isso aqui não pode ser livre de contexto, certo? Ela é sensível ao contexto? Vamos dar uma olhada. Do lado esquerdo, nós temos em todas as produções pelo menos uma variável, certo? Então aqui tudo bem. O lado direito, em todas as variáveis, tem tamanho maior ou igual que o lado esquerdo, certo? Tamanho 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tamanho 1 aqui, tamanho 3, tamanho 1 aqui, tamanho 4. Então, se o lado esquerdo, todas as regras, do lado esquerdo tem pelo menos uma variável. Ok. Todo lado direito é maior ou igual que o lado esquerdo? Ok também. Então, essa gramática, ela é sensível ao contexto. E o que essa gramática está gerando? Bem, aqui nós temos alguns exemplos de derivações, certo? Então, nós podemos aqui, depois de fazer esses exercícios, perceber que ela está derivando essa linguagem aqui, AN, BN, CN. Ou seja, a quantidade de As é igual à quantidade de Bs, que é igual à quantidade de Cs, certo? E estão nessa ordem. Os As vêm primeiro, os Bs ficam no meio e os Cs ficam no final, certo? Mas, se vocês lembrarem, nós provamos que essa linguagem ela não é livre de contexto. Então, por que a gente não consegue fazer uma gramática livre de contexto para gerar essa linguagem, mas a gente consegue fazer uma gramática sensível ao contexto que gera essa linguagem? Onde é que está a diferença? Bom, observando todas as regras, nós percebemos que apenas as 2 primeiras são capazes de fazer a cadeia crescer de tamanho, né? E perceba que elas crescem de uma maneira bem peculiar. Quando eu produzo S, eu sempre produzo um Azinho, um Bzão e um Czinho. Lá na frente o Bzão vai virar Bzinho e o Czão vai virar Czinho. Então o que é que essa regra garante? Essa aqui também garante. Que para todo A que eu produza vai ter um B e vai ter um C. Então essas 2 regras elas garantem que a quantidade de As vai ser igual à quantidade de Bs, que vai ser igual à quantidade de Cs. Tudo bem, mas isso aqui a gramática livre de contexto também consegue fazer, não é? Então a questão da quantidade não é o problema. Vamos aqui avançar um pouco mais. Qual é o problema? A questão da ordem, né? Porque uma vez que eu derivo dessa maneira aqui, o que é que vai acontecer? Se vocês olharem para a derivação, o que é que nós temos?
os As bem organizados do lado direito, né? Porque você vê que o S fica aqui no meio e fica jogando os As para a esquerda. Então os As ficam bem organizados ali do lado esquerdo. Mas as variáveis BCs, elas ficam misturadas do lado direito. Olha só. A, S, BC. Então, quando eu trocar esse S por um A do lado esquerdo, esse Azinho vai ficar junto com esse outro Azinho que já tem aqui. Do lado direito eu vou ter BC e depois dele já tem BC. Então vai ficar BC, BC, né? Dessa forma aqui. Se eu pegar esse S e derivar de novo, o A do lado esquerdo vai ficar junto com os dois outros As que já estavam lá. Mas do lado direito eu vou criar um BC, que vai ficar junto com um BC, BC. Então, enquanto o lado esquerdo está organizado, o lado direito tem BC, 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 né? Bom, e veja que isso daqui, com os conhecimentos que a gente tinha até então, não dava para organizar, né? Tá, BC, 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 e não dá mais para fazer nada em relação a isso. Porque eu poderia ainda fazer esse B derivar um Bzinho, C derivar um Bzinho, né? Mas ia ficar fora de ordem, né? Então, a gramática livre de contexto, ela não vai conseguir organizar essa ordem aqui. Mas a sensibilidade ao contexto nos dá essa permissão, né? Olha só, se eu tivesse CB, portanto está fora de ordem, o C está vindo antes do B, né? Aqui eu tenho um C vindo antes do B, C vindo antes do B, C vindo antes do B, né? Devia ser B, 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 C, 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 né? Como aqui está no final organizado. Então, essa regra me permite organizar. Eu não consigo fazer isso aqui no livro de contexto, porque eu não poderia ter dois símbolos do lado esquerdo, né? Nas gramáticas sensíveis ao contexto, eu posso ter dois símbolos. Então, se eu ver um CB, eu posso trocar para BC. Veja só, essa regra nos permite organizar a derivação, mas ela não garante que isso vai ser feito, certo? Uma coisa é permitir a organização, outra coisa é garantir que essa organização vai ser executada. Bem, e o que é que garante que a organização vai ser executada? Essas 4 próximas regras aqui, certo? Bom, então vamos primeiro por um caminho. Primeiro, um caminho em que a organização é realizada. Então, por exemplo, eu tenho essa derivação aqui, que os B's e os C's estão fora de ordem. Eu posso seguir aquela ordem, trocar aqui o C e o B, passando esses C's que estão na esquerda para a direita, vou organizando assim até que eu chego nesse ponto, em que os B's estão no meio e os C's estão do lado direito. Bom, e aí eu consigo, através dessas regras aqui, esse A, Bzinho, ele vai transformar o Bzão em Bzinho, Bzinho vai transformar o Bzão em Bzinho, Bzinho vai transformar o Czão em Czinho, Czinho vai transformar Czão em Czinho. Então, o que vai acontecer aqui? Esse Azinho transforma Bzão em Bzinho. Esse Bzinho transforma o Bzão em Bzinho. Aí aqui vai ter um Bzinho que vai transformar esse Bzão em Bzinho. Vai ficar assim. Esse Bzinho transforma esse Czão em Czinho. Esse Czinho transforma o Czão em Czinho. Esse Czinho transforma esse Czão em Czinho. Aí fica Azinho, 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 Bzinho, 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 Czinho, Czinho, Czinho. Tudo lindo na ordem que a gente queria, certo? Então, uma vez que ele esteja em ordem, a derivação consegue terminar. Mas e se ele não estiver em ordem? Imagina que por algum motivo eu não organizei e ficou assim, certo? Veja, BBC, BBC, né? Não está na ordem original, eu comecei a fazer as trocas, mas eu não terminei, né? Não cheguei no ponto final, fiquei pelo meio do caminho. O que é que vai acontecer? Perceba uma coisa. O primeiro terminal que aparece pela minha derivação é o Azinho, certo? Então eu vou ter todos os Azinhos aqui, né? Então terminou, ficou todos os Azinhos do lado esquerdo. Não tem Azinho do lado direito, certo? Depois do Azinho, qual é o terminal que aparece? Czinho? Não, né? O Czinho aparecer, ele tem que ter um Czinho do lado, então já tem que ter um Czinho pré-existente, para transformar o Czão em Czinho. Ou então ele tem que ter um Bzinho do lado, para transformar o Czão em Czinho, certo? Mas como no início só tem Azinho, então o Czinho não pode ser a primeira variável que aparece depois do Azinho. E o Bzinho? Bom, para o Bzinho aparecer aqui, ele tinha que ter um Bzinho do lado. Então já pressupõe a existência de um Bzinho antes para aplicar essa regra. Então não dá para aplicar essa regra aqui. Essa daqui dá. Se eu tiver um Azinho do lado de um Bzão, então eu posso transformar esse Bzão em Bzinho. Então, gente, o primeiro terminal que aparece depois do Azinho é Bzinho. E nesse encontro aqui, depois do Azinho, vai ter que ter um Bzão. Aí esse Bzão pode virar Bzinho, certo?
Então, beleza. Bem nesse encontro aqui, o Bzão vira Bzinho, certo? A partir daí, o que acontece? O Bzinho pode transformar os Bzões que ele vai encontrar à direita em Bzinhos. E assim segue, né? Como a gente viu na primeira derivação, certo? Até que o Bzinho vai encontrar um Czão, o Czão vai virar Czinho, e aí esses Czinhos vão transformar os Czões que eles vão encontrar à direita no Czinho. Então vamos lá. Esse Azinho transforma esse Bzão em Azinho. Ou esse Bzão em Bzinho, certo? Aqui fica um Bzinho que transforma esse Bzão em Bzinho. Esse Bzinho encontrou um Czão. O que acontece quando o Bzinho encontra um Czão? Esse Czão vira um Czinho, certo? Então esse Bzinho vai transformar o Czão em Czinho. Aí o Czinho vai encontrar um Bzão. O que acontece quando o Czinho encontra um Bzão? Não acontece, né? Não tem nada prevendo quando o Czinho encontra um Bzão, certo? E por que isso aconteceu? Porque está fora de ordem, certo? Então veja, Czinho encontra um Bzão, o que acontece? Nada. A derivação para aí, certo? Mas eu não vou conseguir terminar, eu continuo com variáveis do lado direito. Pois é, a derivação não consegue terminar. Então, gente, a forma como essas regras foram colocadas aqui não é à toa, certo? Elas foram colocadas dessa maneira para garantir que a ordem vai ser cumprida. Por mais que a gente tenha essa regra que permite a troca, ela não garante a troca. Mas se a troca não for feita, eu não consigo terminar a derivação, certo? Então, a derivação é feita partindo desse suposto. Quando eu começar a transformar esse Bzão em Bzinho, todos os Bs vão estar na sequência. Aí esses Bzinhos vão transformar os Bzões em Czinhos. Quando eu começar a transformar Czão em Czinho, eu só vou ter Cs na minha direita, certo? Não posso ter nem Bzão, nem outra coisa do gênero, né? Só Czão, né? Então, ele foi feito pensando dessa maneira, certo? Então, isso aqui garante que eu posso organizar, e isso aqui garante que eu vou organizar. Porque se eu não organizar, eu não termino a derivação. Certo, gente? Bom, então é por isso que, veja só, esse tipo de coisa é impensável em gramática livre de contexto. Eu não posso ter dois símbolos do lado esquerdo, né? E aqui a gente tem dois símbolos do lado esquerdo e eles são importantíssimos, né? Aqui defende a ordem que pode acontecer. Olha, CB eu posso trocar por BC, tá? E aqui é o seguinte, Azinho transforma Bzão, Bzinho transforma Bzão, né? E depois os Bzinhos vão transformar os Czões. E quando o primeiro Czão virar Czinho, aí esses Czinhos vão poder transformar os Czões. Mas se tiver uma ordem diferente, eles não conseguem fazer. Porque depende do contexto em que eles estão inseridos, certo? Como eu não previ Czinho, Bzão, ele não consegue fazer. Porque o contexto não está previsto, certo? Gente, e isso vai ser muito importante para os exercícios e tudo mais que a gente for fazer. Que esses contextos, então toda vida que você colocar uma regra, pense que tem que acontecer em um contexto específico. Então pense nos contextos que vocês estão colocando aqui, certo? Para vocês não colocarem nem de mais, nem de menos. Bom, então aqui tem um pouco mais a explicação sobre como é que foram feitas, foram pensadas essas derivações, certo? E aqui nós temos outra gramática. O que essa gramática está fazendo? Esses S's aqui, eles permitem colocar Azão, Bzão e Czão. E veja só que sempre eu coloco um Azão, um Bzão e um Czão. Então a quantidade de Azão, Bzão e Czão está garantida aqui, né? São todos iguais. Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Vou ter ABC, 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 ABC. Certo? E aí? Depois eu vou esse conjunto de regras aqui. Pessoal, aqui eu tenho todas as possibilidades de troca possível. Se eu tenho AB, eu posso trocar por BA. Se eu tenho BA, eu posso trocar por AB. Todas as possibilidades. Isso quer dizer que a minha sequência de A, B e C pode aparecer em qualquer ordem possível. Veja que isso não é possível nessa nossa regra. Eu posso trocar CB, mas eu não posso fazer outro tipo de troca, certo? Então, essa troca aqui permite que eu consiga colocar as minhas variáveis Azão, Bzão e Czão em qualquer posição. Eu posso ter, inclusive, todos os Cs, depois todos os Bs, depois todos os As. Ou qualquer mistureba que você puder imaginar. E aqui não tem ligação com o contexto. Aqui está livre de contexto, né? O A vira Azinho, independente de onde ele esteja. O Bzão vira Bzinho, independente de onde ele esteja. E o Czão vira Czinho, independente de onde ele esteja. Tá certo? Então, o que essa gramática está derivando? Palavras com a quantidade, As, Bs e Cs em qualquer ordem, com uma restrição. A quantidade de A
é igual à quantidade de B, que é igual à quantidade de C, tá certo? Bom, essa gramática aqui, pessoal, ela é estritamente sensível ao contexto, né? Porque, veja, eu tenho 2 sim do lado esquerdo, e isso não vale nas gramáticas livres de contexto, tá certo? Bom, dito isso, eu preciso falar de um detalhe importante para vocês. Pessoal, lembra da regra que o tamanho do lado esquerdo tem que ser... o tamanho do lado direito tem que ser pelo menos o tamanho do lado esquerdo? Mas o que acontece se a minha palavra, se a minha gramática, se a minha linguagem, ela tiver a palavra vazia? Se eu tiver que derivar o vazio? Porque o tamanho do vazio é 0. Qualquer variável que derive o vazio, você vai ter algo de tamanho 1, derivando pelo menos 1, derivando algo de tamanho 0. Isso não é permitido na gramática sensível ao contexto, certo? Então, gente, só colocando essa questão técnica. Quando você tiver uma linguagem que derive o vazio, a gente vai tratar o vazio separadamente. Então, tem todo um tratamento para fazer para ele, certo? Se a gramática, o vazio não pertence à linguagem, você não pode ter variáveis derivando o vazio, certo? Porque refere a sensibilidade ao contexto. Agora, se o vazio pertencer à linguagem, então a gramática vai ter que derivar o vazio em algum lugar. Mas isso não é feito de qualquer jeito, certo? Então aqui nós temos as regras para que isso aconteça. Se o vazio pertencer à linguagem, nós vamos destacar uma variável especificamente para derivar o vazio. Essa variável não pode aparecer do lado direito de qualquer outra produção, né? Então ela vai ficar encarregada por derivar o vazio e não pode aparecer do lado direito de nenhuma outra produção, certo? Então essa é a exceção que a gente faz a essa regra, tá? Então, e ainda é com todo esse rigor, né? Bom, então é isso, pessoal, sobre gramáticas sensíveis ao contexto. A gente se vê na próxima aula para falar de gramáticas irrestritas. Até a próxima!